E chegamos para comentar o título do Papão da Curuzu, 50 vezes Paysandu Esporte Clube, campeão invicto do Parazão, temporada de 2024. Nessa tarde e noite chuvosa em capital paraense, toda a região metropolitana de Belém, e o Clube do Remo, que já tinha vencido seu maior rival, Clube do Remo, na semana passada por 2-0, hoje jogou com o regulamento debaixo do braço, 1-1, 3-1 no agregado para o Papão da Curuzu, que já era o maior campeão paraense com 49 títulos, agora chega na importante marca de 50 conquistas. Tudo começou lá em 1920, primeiro título do Papão da Curuzu lá em 1920, e na tarde deste domingão, o Paysandu bate o seu maior rival nos dois jogos, evidentemente, né? 2-0 no jogo da ida, 1-1 hoje, 3-1 no agregado. Mais uma vez, o Papão da Curuzu campeão em cima do seu maior rival, o Clube do Remo. Parabéns para o Paysandu, parabéns aí para todos os torcedores do Bicolaço da Amazônia que vão comemorar muito durante toda a noite deste domingo, durante toda a semana, com as tradicionais zoações aí em cima do rival, faz parte. E Paysandu falando do jogo agora, o Remo foi melhor na primeira etapa, né? Primeira grande chance do confronto saiu logo com 2 minutos, uma jogada individual do Ronald, que por incrível que pareça, ele que entrou muito mal no jogo do meio de semana pela Copa Verde, inclusive perdeu aquele gol bizarro lá no segundo tempo. Curiosamente, hoje ele começou como titular e foi o melhor jogador em campo. E aí ele serve o Silas, e de frente para o goleirão Matheus Nogueira, perde a primeira grande chance do Repá, ali na marca dos 2-3 minutos do primeiro tempo. E o Remo continuou com mais volume de jogo, até não podia ser diferente, né, porque o Remo tinha a obrigatoriedade do resultado. O Repá já começou com o Paysandu com 2 gols de vantagem sobre o Clube do Remo. E o Remo indo para cima, se lançando para o ataque, principalmente tendo a principal referência com o Ronald ele pela ponta esquerda. Alguns minutos depois ele voltou a ser participativo, serviu o Ítalo, né? Aliás, o Ribamar, que para variar perdeu uma chance claríssima. E aí o Morínigo só foi ver que o Ribamar não ia acontecer rigorosamente nada na marca ali dos 35. Com 35 minutos do primeiro tempo, o paraguaio faz a primeira modificação, tira o quase gol Ribamar e coloca o Ítalo, que também entrou muito mal, né? Foi uma figura completamente inoperante. Inclusive, a única chance que ele teve foi novamente numa jogada individual do Ronald pela esquerda. Ele aciona ele, e aí ele bem marcado ali pelo defensor bicolor, ele acaba finalizando para fora. Mas no primeiro tempo, o Remo teve mais volume de jogo, teve mais oportunidades, principalmente com o Ribamar, com o Silas, e depois nessa jogada aí do Ronald pro Ítalo, né? Já tinha acabado de entrar, ele entrou aos 25, esse lance foi ali na marca dos 38, 3 minutos depois dele ter entrado, e ele desperdiçou. E aí o primeiro tempo terminou 0-0, uma vantagem considerável pro Paysandu Esporte Clube, e volta pro segundo tempo, o Remo na obrigatoriedade de fazer pelo menos 2 gols para forçar os pênaltis. E aí, no lance completamente atabalhoado do péssimo defensor Ícaro, é o segundo repá na história que ele é expulso. Ano passado, naquele repá do Paraense também, no qual o Paysandu venceu o Remo por 1-0, naquele golaço do Vinícius Leite, e também foi expulso naquele clássico repá do ano passado. Então, mais uma vez, ele volta a ser expulso, compromete, o Clube do Remo já estava com 2 gols de desvantagem, pênalti para o Paysandu, o artilheiro Nicolas, que ainda não tinha marcado nenhum gol em clássicos em 2024, vai para a cobrança e marca o seu primeiro gol em repá em 2024. Ele é o maior artilheiro do repá no século XXI. Com esse gol marcado hoje, ele chegou ao 9º gol no Clube do Remo, mas ele estava em branco em 2024 e quis o destino que ele fizesse o gol da tranquilidade. No momento que ele converteu aquela cobrança, 3-0 no agregado, e aí o Remo teve que se lançar de forma mais desesperada ainda para o campo de ataque. O técnico Gustavo Morínigo foi obrigado ali a fazer algumas modificações, entrou Canu, colocou o João Nilson para reforçar ali o sistema defensivo, já que tinha perdido o Ícaro por expulsão, e foi muito similar com o que aconteceu no clássico da Copa Verde no meio de semana, em que o Paysandu abre o placar com o Brian Bosch, e logo na sequência o Remo se lança para o ataque e empata o jogo com o Bruno Bispo. A mesma coisa hoje aconteceu, né? O Paysandu abriu o placar com o Nicolas em cobrança de pênalti, logo na sequência o Remo chega no gol de empate com o Ronald, né? O primeiro gol do Ronald em clássico foi premiado até pela boa partida que ele fez, justiça seja feita. O Ronald hoje foi uma peça importante para o Clube do Remo, fez o gol de empate e parou por ali, né? O Paysandu começou a amarrar o jogo, estava com a maior vantagem numérica em campo, né? Já que o Ícaro tinha sido expulso,
entregou a bola para o clube do Remo e ficou se atirando em contra-ataque, né? O Paysandu fez uma partida muito estrategista lá, Hélio dos Anjos, que por sinal, o Hélio dos Anjos que é o rei dos estaduais, né? Chegou no seu terceiro título de campeonato paraense, foi campeão em 1995 como treinador do clube do Remo, em 2020 já com o Paysandu em cima do clube do Remo, e agora em 2024 mais uma vez com o Paysandu e mais uma vez em cima do clube do Remo, a importante marca para ele, Hélio dos Anjos, né, que é tetracampeão pernambucano, tem 3 títulos de campeonato pernambucano pelo Sport, um pelo Náutico, é campeão baiano pelo Vitória lá em 1992, é pentacampeão goiano pelo Goiás e agora tricampeão paraense, um pelo Remo lá na década de 90 e agora 2 pelo Paysandu Esporte Clube. E quis o destino que o Paysandu chegasse nessa importante marca de 50 títulos paraenses na história, justamente com esse profissional que treinou os dois aqui na capital paraense, mas é muito mais identificado com o Paysandu Esporte Clube do que com o Clube do Remo. Até teve a oportunidade de dirigir o Clube do Remo no passado recente aí e disse não, em respeito ao vínculo que ele tem com o Papão da Curuzu. E teve a chance de retornar no passado para o Paysandu e não pensou 2 vezes, aceitou a proposta da diretoria e, no meu ver, foi o grande responsável pelo acesso bicolor no passado da Série C para a Série B e já começa aí 2024 colocando o Paysandu na final da Copa Verde, eliminando inclusive o próprio Clube do Remo aí, na semifinal nos pênaltis e conquistando mais um título paraense, mais um título estadual aí para sua carreira de tantos e tantos troféus aí de estaduais, títulos nacionais. Para quem não sabe, Hélio dos Anjos também é campeão brasileiro da Série B lá em 1999 pelo próprio Goiás, né? Ele tem 3 acessos da B para a Série A. 1 com o Goiás e 2 com o Sport. Aliás, 2 com o Náutico. Ele subiu com o Náutico da B para lá no início dos anos 90, em 2006. Ou seja, é um cara muito experiente, é um cara muito rodado no mundo do futebol brasileiro, futebol exterior. Aqui no estado do Pará dirigiu os 2 clubes, né, o Remo e o Paysandu, como eu acabei de falar, é muito mais identificado com o Papão da Curuzu e chegou hoje aí para mais uma conquista de estadual aí no seu currículo de tantas e tantas conquistas. Em 2022, aliás, 2023, ano passado, ele foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista com a Ponte Preta, né? Foi ele o responsável por levar de volta a equipe da Ponte Preta para a elite do futebol paulista. Ou seja, é um profissional muito qualificado, acostumado a jogar esse tipo de competição, no caso estadual, e é campeão. Ele, Hélio dos Anjos, toda a equipe do Paysandu com mérito, né? Disparado a melhor equipe do campeonato. 14 jogos no total, o Paysandu foi campeão invicto, com 10 vitórias e 4 empates, e não sabe o que é perder para o seu maior rival, no caso o Clube do Remo, há um ano. Vale frisar que a última vitória do Remo sobre o Paysandu em Clássico Repá foi no jogo da ida da semifinal da Copa Verde do ano passado. O técnico do Clube do Remo ainda era o Marcelo Cabo e o treinador bicolor ainda era o Márcio Fernandes. Naquela ocasião o Remo venceu por 1-0, gol do Muriqui. Aí na volta o Paysandu vence por 2-1 e passa nos pênaltis. No Campeonato Paraense o Paysandu venceu por 1-0, gol do Vinícius de Leite. O técnico ainda era o Márcio Fernandes. E o terceiro repá de 2023, ano passado, foi pela Série C. Aí o treinador bicolor já era o Hélio dos Anjos. Naquela oportunidade o Paysandu venceu por 1-0 o gol de pênalti do Mário Sérgio. Em 2024, 5 clássicos repá, né? Hoje foi o último, já que no Brasileiro o Remo vai jogar a Série C e o Paysandu vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. 5 clássicos em 2024, com 4 empates e 1 vitória. Foi um clássico marcado aí por muita disputa, né? Muito acirrado. Tanto é que teve 0-0 no primeiro repá desse ano, lá na 4ª rodada do Parazão. Teve 0-0 no primeiro repá da semifinal da Copa Verde. O jogo da volta também foi empate 1-1, o Paysandu passou nos pênaltis. E aí valeu a inteligência do Paysandu de saber aproveitar as melhores oportunidades que apareceram no primeiro jogo da final do Parazão, que foi domingo passado. Naquela oportunidade o Paysandu venceu o Remo por 2-0, gol de Jean Dias e Elis Garcia já nos acréscimos do segundo tempo, que foi aquele resultado que o Paysandu conseguiu para atingir a meta aí do 50º título Parazão na história, até porque hoje foi empate, um jogo marcado aí por um Remo um pouco superior no primeiro tempo, até porque estava em desvantagem. O Remo já entrou em campo sabendo que ele tinha que se lançar para cima do Paysandu de qualquer jeito, porque ele precisava de gols. Se o Paysandu, por exemplo, abrisse o placar na primeira etapa, já fechava o caixão do Clube do Remo logo no primeiro tempo.
Até por isso o Paysandu foi estrategista, como é o perfil desse baita treinador, no meu ver, que se chama Hélio dos Anjos, e o Clube do Remo com a sua deficiência técnica, sobretudo na parte ofensiva, né? Teve chance de abrir o placar com o Silas, aliás, outra partida bastante abaixo aí do Silas, hein? Chegou, fez alguns bons jogos ali no início contra o Amazonas, contra o Santa Rosa e parou por ali. No momento em que o Clube do Remo mais precisou desse jogador, ele foi inoperante. Teve 2 chances hoje, desperdiçou. Ribamar teve chance, e aí não dá pra exigir muito, né? Um jogador tecnicamente horroroso. Pra você ter uma ideia, o Ribamar conseguiu ser pior com a camisa azulina do que o Fabinho, né? O horroroso Fabinho ano passado. Por exemplo, o Fabinho chegou a fazer 8 gols com a camisa do Remo ano passado, né? Marcou 6 gols pelo Parazão, marcou um gol pela Copa Verde, marcou um gol também pela Série C. O Ribamar teve tantas oportunidades aí do técnico Gustavo Morínigo e só marcou gols em 2 oportunidades pela Copa Verde, né? Um contra o Trem e outro contra o Amazonas. Para se ter uma ideia, no Campeonato Paraense o Ribamar não marcou nenhum gol com a camisa do Clube do Remo. E hoje foi a gota d'água, né? O técnico paraguaio Gustavo Morínigo perdeu a paciência completamente com o Ribamar logo aos 35 minutos do primeiro tempo. O tirou, colocou o Ítalo, que também pouco produziu. Querendo ou não, a partir do momento em que uma decisão, né, uma final de campeonato, um clássico, onde uma equipe tem 2 gols de vantagem sobre a outra, termina o primeiro tempo já empatado em 0-0, com o Remo tendo oportunidade de abrir o placar e não conseguiu, afeta a parte psicológica. O Remo já vem mais nervoso para o segundo tempo, tanto que logo no início da etapa complementar, de forma atabalhoada, o Ícaro faz o pênalti em cima do jogador do Paysandu Esporte Clube, e o Nicolas vai para a cobrança, bate muito bem, ele que perdeu o pênalti dele na Copa Verde, hoje foi importante, chamou a responsabilidade, dessa vez não perdeu, e o Paysandu depois tomou o gol de empate, mas aí o Remo já estava com 1 a menos, acabou que no final das contas o Remo terminou com 2 jogadores a menos, né, porque o Paraguai já tinha feito lá todas as modificações, o Ítalo, aliás, já estava extenuado, completamente cansado, estava andando em campo, ele saiu e acabou que o Remo terminou o clássico com 2 jogadores a menos, e o Paysandu só amarrando o jogo, entregando a bola para o Clube do Remo. Naquela ocasião ali o Remo precisava fazer 2 gols para forçar os pênaltis, já faltavam poucos minutos ali para o término da partida, então o Paysandu acabou se sagrando campeão, né? Não ganhava o Campeonato Paraense desde 2021. Naquela ocasião ali chegou na 49ª conquista em cima da Tuna, em 2022 perde para o Remo, e ano passado não vai para a final, né? Porque perde nos pênaltis na semifinal para o Águia. O Águia, que por sinal naquela ocasião foi campeão em cima do Clube do Remo dentro do Bainão. Então, depois de 3 anos, o Papão da Curuzu volta a faturar aí o título paraense. Já era o maior campeão com 49 conquistas, só fez aumentar ainda mais essa margem. Agora é o campeão, chegou na importante marca aí de 50 títulos no total. E o torcedor bicolor fazendo a festa no Estádio Olímpico de Belém do Pará, vai fazer a festa durante toda a noite aí deste domingo, durante toda a semana, na verdade, muita provocação aí pro rival, né? No caso, o torcedor azulino, faz parte do futebol. Se fosse ao contrário, óbvio que iria acontecer da mesma forma, mas quem sorriu por último hoje no Estádio Olímpico de Belém do Pará foi o Papão da Curuzu, e agora troca a chavinha, né? Campeão paraense, os primeiros objetivos do primeiro semestre alcançado, tá classificado para a decisão da Copa Verde e foi campeão paraense de forma invicta e sem perder nenhum clássico para o seu maior rival. Mas o grande objetivo do Papão da Curuzu começa de fato no próximo final de semana, no sabadão. Vai começar aí a Série B do Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, né, de quase 6 anos, o Paysandu voltando aí à segundona do futebol brasileiro, e já vai começar logo de cara contra a equipe mais tradicional, a equipe mais forte do campeonato, que é o Santos, na Vila Belmiro, de portões fechados, e aí a parada muda. Uma coisa é Parazão, com todo respeito, vale pela história, pela mística do clássico. Papão da Curuzu chegou na importante marca de 50 títulos, é o maior campeão paraense, parabéns aí para os torcedores que estão comemorando, e tem que comemorar mesmo, é mais um título aí para a imensa galeria de troféus aí do Paysandu Esporte Clube, mas para a diretoria, comissão técnica e jogadores tem que mudar a chavinha já a partir de amanhã e começar a preparação para esse jogo, que tem tudo para ser muito mais difícil e óbvio, preciso nem dizer que o Paysandu vai ser muito, mas muito mais exigido contra o Santos Futebol Clube do que foi nesses clássicos aí contra a limitada equipe do Clube do Remo, né? O Clube do Remo que não conseguiu ganhar nenhum clássico, aliás, não sabe que é ganhar nenhum clássico do Paysandu há 8 jogos, há mais de um ano,
E está se preparando também aí para a Série C, né? No próximo final de semana, no próximo sabadão, o Remo vai estrear no Mangueirão, na terceirona, contra o Volta Redonda. Se for com esse elenco aí, com o Ribamar, com o Thales, com defesa horrorosa, com o Ribamar, com o Kelvin, que chegou com toda a pompa. Se for com esse elenco aí, o Remo pode ter certeza que mais um ano vai sofrer a beça aí na terceira divisão do futebol brasileiro. Já sofreu o ano passado, né? Durante boa parte da competição, o Remo brigou contra o rebaixamento da Série C. Se for com esse atual elenco aí, com essas contratações que estão chegando, o tal do Sheldon lá, que não conseguiu ser titular nem no Boa Vista do Campeonato Carioca. É esse tipo de contratação que está chegando aí para representar o clube do Remo na terceira divisão do futebol brasileiro, que começa no próximo final de semana, que é a principal competição que o Remo vai disputar no ano. Até aqui, ó, o primeiro semestre do Remo já foi pro ralo. Foi pífio na Copa do Brasil, conseguiu a proeza de ser eliminado pro ridículo Porto Velho de Rondônia. Na Copa Verde, pelo segundo ano consecutivo, parou nos pênaltis na semifinal para o seu maior rival, Paysandu Esporte Clube. E no Campeonato Paraense, que o Remo tinha como meta também conquistar o título, chegar aí na marca dos 48 títulos, mais uma vez fracassa e segue aí há mais de um ano sem saber o que é vencer do seu maior rival, que ganhou com méritos, invicto, na minha visão, tem o melhor jogador do campeonato, que é o Nicolas, né? É o artilheiro com 11 gols, é o dono do gol mais bonito lá na quinta rodada contra o Bragantino, aquele golaço do meio de campo na Curuzu, é o artilheiro e, na minha opinião, o Nicolas, camisa número 11 do Papão na Curuzu, merece ganhar o prêmio de craque do Campeonato Paraense de 2024. Na minha opinião, a opinião aqui do nosso canal, a gente elege aí o Nicolas como craque do campeonato, o gol mais bonito do campeonato aí, eu também elejo o gol do Nicolas, do Paysandu lá na quinta rodada contra o Bragantino na Cruz, aquele golaço do meio campo, e o melhor treinador do campeonato também elejo aí, Hélio dos Anjos, excepcional treinador, ainda mais para os padrões aqui do futebol paraense, para a realidade do que é o Remo, que é o Paysandu. Eu sinceramente considero o Hélio dos Anjos um baita treinador, não à toa que ele pegou esse time do Paysandu ano passado correndo risco de rebaixamento, consegue se classificar com uma rodada de antecedência para o quadrangular e chega no quadrangular na fase mais aguda da terceira divisão e consegue o acesso. Sofreu, é bem verdade, mas convenhamos, aquele elenco do Paysandu era bem limitado. Mais um motivo aí para colocar na conta do Hélio dos Anjos aquele acesso do Papão no passado. E esse ano já começa aí o primeiro semestre como campeão paraense e o Paysandu está classificado aí para a decisão da Copa Verde para enfrentar ou Goiás, aliás, ou Cuiabá ou Vila Nova, que ainda vão se enfrentar nas próximas semanas. Parabéns para o Paysandu Esporte Clube, 50 vezes Paysandu Esporte Clube na história do nosso campeonato paraense. E até a próxima, galera!